E a gente já viu que Deus prometeu nos guiar, que Ele nos deu o seu Espírito Santo, que comunica coisas ao nosso espírito. Ele deixa a gente saber de coisas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito humano, porque nós somos um espírito, temos uma mente, uma alma e habitamos nesse corpo aqui. Cada um no seu corpinho. Amém? E um passo importante no crescimento espiritual dos filhos de Deus é o batismo no Espírito Santo. Amém? Receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Atos, capítulo 1, no verso 4, Jesus diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Foi uma promessa do Pai que Jesus anunciou. E em Atos capítulo 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes. Diz assim no verso 1: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Sabe, quando nós oramos em outras línguas, nós oramos a perfeita vontade de Deus. Nós oramos mistérios, como a Bíblia fala e a gente vai ver hoje. Nós oramos coisas que nós ainda não conhecemos com a nossa mente, mas que Deus pode nos revelar pelo seu Espírito. Sabe, a oração em línguas é um exercício espiritual para fortalecer a nossa fé. Enquanto você ora em línguas, o Espírito pode lhe comunicar coisas, ele pode lhe dar direções, ele pode guiar você por meio dessa prática de exercício espiritual. E eu sei que talvez seja a primeira vez que você vê isso, ouve falar sobre a oração em outras línguas, mas se você já é da nossa igreja, você certamente já ouviu sobre o batismo no Espírito Santo. Mas é um assunto que pode trazer algumas dúvidas, alguns questionamentos. E por isso, hoje, nós vamos crer que o Espírito Santo vai nos esclarecer. Amém? Que ele vai nos trazer a revelação pela sua palavra, para gerar fé nos nossos corações, para que, se você ainda não recebeu, que você possa receber o batismo, ou para avivar o dom que você já recebeu. Eu estou animada com essa palavra hoje. Pareceu bem ao meu coração compartilhar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito, porque Deus chamou cada um de nós para andarmos cheios do Espírito. Amém? Você crê junto comigo no Espírito Santo, trazendo uma revelação de forma específica para a sua vida? Amém. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai começar a entender um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, se você estava aqui na escola bíblica dominical que eu compartilhei a palavra, eu compartilhei um pouco sobre quem é o Espírito Santo. E eu falava como a necessidade que nós temos de que o Espírito Santo para nós não seja somente a terceira pessoa da Trindade, mas que ele seja Deus real em nossas vidas. Porque ele é Deus e ele é uma pessoa e ele está dentro de nós que nascemos de novo. Amém? Então existe uma dupla obra do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. O novo nascimento, quando a gente aceita Jesus, quando a gente faz uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus, e a gente confessa Jesus como nosso Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem falou em João, capítulo 14, lá no verso 16, quando ele está anunciando para os discípulos que ele ia enviar outro Consolador. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai. E ele vai mandar outro Consolador, outro do mesmo tipo. E ele diz: o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará
em vós. Jesus anunciou que o Espírito Santo estaria em nós. O Espírito Santo em nós é a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, o próprio Deus vem habitar dentro do nosso espírito. Amém? Vem habitar dentro de nós. E a segunda obra do Espírito Santo nas nossas vidas é por meio do batismo no Espírito Santo. Então, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Você tem a unção de Deus dentro de você. Diga, eu sou ungido. Porque a unção está dentro de você. Mas existe uma segunda experiência, que é a vontade de Deus que a gente participe também. Que a gente receba, que é o batismo no Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus anuncia e ele diz, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, é um segundo momento. Já não é mais de dentro, agora é sobre. Então, o Espírito Santo em nós é um novo nascimento que nos leva a manifestar o fruto do Espírito, o amor de Deus, o caráter de Deus. Ele nos transforma a nossa natureza de dentro para fora. E o batismo no Espírito Santo nos leva a manifestar o serviço, os dons do Espírito Santo. Nos capacita a sermos uma bênção para o corpo de Cristo, a andarmos no sobrenatural. Lucas 3,16, João Batista, ele diz assim, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Amém? Eu sei que existem 3 tipos de batismo, a gente não vai entrar nessa esfera de batismos hoje. Se você já fez o curso de membresia, você já aprendeu sobre isso. Nós explicamos essa doutrina básica lá sobre batismos. Existe o batismo no corpo, quando a gente aceita Jesus. Existe o batismo nas águas, para manifestar publicamente aquilo que já aconteceu por dentro. E existe o batismo no Espírito Santo. Então, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo, ele nos batiza, ele nos insere dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando a gente é revestido de poder, é o próprio Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Ai, estou falando muito rápido? Não? Amém? Glória. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem depois do novo nascimento. O Espírito Santo não vem sobre nós até que a gente já tenha nascido de novo, até que ele já esteja dentro de nós. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus, é nascer de novo, para a gente poder desfrutar dessa segunda experiência com o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele é a promessa do Pai. Lucas 24:49, Jesus diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse batismo no Espírito Santo, ele tem uma evidência física, que é o falar em línguas. O objetivo do batismo no Espírito Santo, desse revestimento de poder, não é somente falar em outras línguas. É também nos capacitar para o sobrenatural, nos capacitar a andar no Espírito, a não satisfazer as obras da carne, é para fortalecer o nosso Espírito, é para nos capacitar a servir, é para nos capacitar a fluir nos dons do Espírito, que são coisas sobrenaturais. Mas o falar em línguas é a evidência física de que alguém já foi batizado. Quer ver? Abram comigo em Atos, capítulo 10. Eu estou só citando os versículos porque são muitos, mas esse eu gostaria que vocês abrissem. Atos, capítulo 10, no verso 44. Atos 10, 44. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Qual foi a evidência que levou eles a entenderem que aquelas pessoas haviam sido batizadas no Espírito Santo? Porque eles estavam falando em línguas. Então, é uma evidência física. São línguas estranhas, que a gente chama. Não é uma língua que a gente aprende com a nossa mente, como o inglês ou o francês.
que são línguas naturais. Não, essas línguas são línguas espirituais. É o espírito do crente que fala com Deus em uma linguagem sobrenatural. O espírito ora, mas a mente não entende. A mente fica infrutífera, como diz lá em 1 Coríntios 14, 14. Esse capítulo de 1 Coríntios, a gente vai ver daqui a pouco, ele fala isso. Paulo diz, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, ela não entende o que eu estou falando. É uma linguagem sobrenatural. E qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? O propósito do batismo no Espírito Santo é o que Jesus anunciou, é receber poder. O mesmo poder que atuava em Jesus. Atos, capítulo 1, no verso 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar. Amém? Atos 10, 38, é poderoso esse versículo, diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com... Pode falar, gente. Com o Espírito Santo e com... Poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o batismo no Espírito Santo, ele traz a unção sobre nós e nos capacita a andar por toda parte, fazendo bem, operando curas, servindo pessoas, assim como Jesus fazia. Você deseja isso? Amém? O batismo no Espírito Santo é o poder que nós recebemos para nos habilitar a fazer as mesmas obras que Jesus fazia. E também nos dá a vitória sobre a carne. Sabe, quando você nasce de novo, mas você ainda não está totalmente perfeito? Ainda existem áreas da sua vida em que você luta e que você precisa resistir à carne. A sua carne não se converteu, o seu corpo ainda quer dormir mais do que o que pode, a sua barriga ainda quer comer mais do que o que deve. São obras da carne. Ainda quer andar com raiva, ainda quer andar com mágoa. O batismo no Espírito Santo e a oração em outras línguas vai nos capacitar a vencer isso também. A deixar o nosso espírito mais forte, para que a gente ande no espírito e não na carne. Amém? Isso vai nos deixar mais sensíveis às coisas espirituais e vai nos deixar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, para sermos guiados pelo Espírito. É muito importante o batismo no Espírito Santo. Ele está ligado ao testemunho do cristão e ao serviço. Atos, no capítulo 4, você não precisa abrir, mas lá, os discípulos eles tinham ameaçados para não pregar mais no nome de Jesus. E aí eles foram para a igreja e eles oraram intrepidamente. E a Bíblia diz que por causa da oração deles lá na igreja, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, você ser cheio do Espírito te dá coragem, te dá intrepidez para testemunhar. É muito importante na vida do Filho de Deus. Olha só o que Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículo 4. Ele diz assim, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. E Paulo orava em línguas, viu? Ele era batizado no Espírito Santo. Então, falar em línguas é algo sobrenatural, não é algo que a gente faz com a nossa mente, não é algo que a gente pode aprender de forma natural, mas é algo espiritual, é uma experiência espiritual. Eu queria que vocês abrissem Marcos, capítulo 16, no verso 17. Marcos 16, verso 17. Diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, um dos sinais que seguirão aos que creem, aos crentes, é o falar em línguas. Essas línguas não são naturais, elas são sobrenaturais. Assim como os outros sinais que vão seguir também são sobrenaturais.
Então, são línguas sobrenaturais. Agora, você pode estar aí pensando, mas essas línguas é para todo mundo? Pergunte para o seu vizinho, é para todo mundo? Essa é uma pergunta muito recorrente, porque há pessoas que acreditam que não é para todos. Mas a gente vai ver na palavra hoje. Eu quero que vocês abram e segurem o lugar de vocês aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai ler lá comigo, você vai me ajudar e você vai responder, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 12. Diga, eu sou ungido. Amém. 1 Coríntios 12, 28. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, ele está ensinando coisas. E ele diz assim, a partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele começa a perguntar e eu quero que vocês respondam quando eu perguntar, tá certo? 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Sabe, algumas pessoas pegam essa passagem para dizer, olha, a resposta é não para todas as perguntas. Então, quando ele fala que línguas é para todos, a gente diz não, então não é para todos. Mas veja, quando Paulo fala nessa passagem, ele está falando sobre ofícios, serviço ministerial. Então, ele se refere a um aspecto das línguas que é o aspecto ministerial. Línguas não é tudo a mesma coisa. Assim como o esporte não é tudo a mesma coisa. Você sabe que o vôlei e o futebol são esportes, não é? Mas a regra do vôlei é uma, a regra do futebol é outra, não é verdade? Mas é tudo esporte. Então, línguas não é tudo a mesma coisa. Para a gente estudar e entender melhor, a gente classifica assim, como línguas devocionais. O que é devoção? Sua devoção pessoal, uma linguagem de oração. E línguas que a gente chama, para a gente poder entender melhor, de línguas ministeriais, que é esse tipo de língua aqui. Então, aquelas línguas devocionais, que é uma linguagem de oração do Filho de Deus, é uma língua que traz comunhão com Deus. É uma habilidade de falar com Deus pelo nosso espírito. E esse tipo de línguas devocionais, ela acontece quando a pessoa quer. Quando você é batizado no Espírito Santo e você quer começar a orar em línguas, você pode abrir a sua boca e começar a orar em línguas. É quando a vontade da pessoa quer. É o cristão falando com Deus. E esse tipo de língua é para qualquer filho de Deus. É para qualquer cristão. É algo que acontece entre o Filho de Deus e Deus. É algo particular com Deus. E vai edificar somente a própria pessoa. Agora, esse outro tipo de línguas ministeriais que Paulo está falando aqui é uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Se você for ler antes quais são os 9 dons do Espírito Santo, o dom de línguas e o dom de interpretação é um dos acontecem em conjunto os dois, fazem parte dos 9 dons do Espírito, assim como dons de curar, assim como a operação de milagres. São dons do Espírito Santo que ele manifesta na igreja quando ele quer. É quando o Espírito quer. E esse tipo de língua, ela acontece na igreja. Não sei se você já viu isso. Se você já teve essa experiência de estar num culto, de estar num ambiente, e alguém se levantar e dar uma mensagem em línguas, e aí outra pessoa tem que interpretar para que a igreja seja abençoada. Porque se aquela pessoa só falou em línguas, a igreja não entendeu, não houve edificação do corpo de Cristo. Estou conseguindo explicar? Então, esse tipo de língua a gente chama de línguas ministeriais. Não está escrito ministeriais na Bíblia. Pelo contrário, em 1 Coríntios 14, quando esse capítulo que a gente leu,
o 12, quando Paulo está falando sobre línguas, ele pula de um aspecto da língua para outro aspecto da língua dentro da igreja, língua fora da igreja, sem avisar. E se a gente não entender, a gente pode achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. Você pode acompanhar comigo? Vire uma página aí e vá para o 14. Versículo 14, olha só. Vamos ver o verso 18. Ele diz assim, olha o apóstolo Paulo falando. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, nesse momento aqui, quando ele está falando de que tipo de línguas? Línguas devocionais. Ele está dizendo, olha, se eu chegar na igreja para pregar e eu só falar em outras línguas, o povo não vai entender. Eu vou estar orando, eu vou estar sendo edificado no meu espírito, mas o corpo não vai estar sendo abençoado. Então, ele falou sobre o tipo de língua devocional. Agora, pule para o verso 26. Veja só. No verso 26, ele diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, veja, aqui ele está falando do dom de língua com a manifestação, que é uma língua ministerial. Qual é o objetivo dessa? Edificar o corpo. É o dom de línguas, mas o dom de interpretação equivale a uma profecia. É como se alguém tivesse levantado e usado um outro dom do Espírito, que é a profecia. Recebeu uma mensagem de Deus e quer transmitir para abençoar alguém, ou abençoar o corpo, ou abençoar toda a igreja. Então, esse tipo de línguas ministeriais, que vem acompanhada da interpretação para que as pessoas sejam abençoadas, ela equivale a igual à profecia. É uma mensagem de Deus para os homens. Enquanto as línguas devocionais, elas são uma fala do homem direcionada para Deus. É um tipo de oração. Aí no verso 28, continue lendo, olha só. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não tiver interpretação, ore baixinho. Use a língua devocional, fale só com Deus. Entenderam? Ele muda de um tipo de língua para outro tipo de língua. Então, para edificar a igreja, o dom de língua, ele precisa ter interpretação. Senão as pessoas não vão entender. Então, aí eu te digo, nem todo mundo fala as línguas ministeriais. Por quê? Porque acontece conforme a vontade do Espírito Santo. Ele distribui como lhe apraz, a Bíblia diz. Mas todos podem falar as línguas devocionais. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós oramos as línguas devocionais, que é a nossa devoção particular com Deus. É a evidência do batismo no Espírito Santo. Mas nem todo mundo vai fluir e operar no dom da língua ministerial. Assim como nem todo mundo vai operar um milagre, que é um outro dom do Espírito Santo. Então, o aspecto devocional é quando a gente fala em particular com Deus. E o aspecto das línguas ministeriais são sempre em público. As devocionais acontecem quando a gente quer, em qualquer momento. Está dirigindo o carro, está pegando o ônibus, vai falando baixinho, né, para ninguém achar estranho. Está tomando banho. Você pode ir edificando o seu espírito e orando em línguas. Mas as línguas ministeriais, elas acontecem quando o Espírito quer. Quando alguém recebe uma mensagem profética para compartilhar. A ministerial é para edificar a igreja. E a devocional é somente para edificar a própria pessoa. E ninguém entende. Nem mesmo a pessoa que está orando está entendendo. Mas as ministeriais, não. Alguém entende. Senão, como é que ela ia ser abençoada? Amém? Olha só o versículo 2 de 1 Coríntios 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, quando a gente fala em outras línguas, a gente precisa entender que a gente está fazendo um exercício vocal, não. A gente está falando com Deus. É um tipo de oração.
E a gente tem que ficar concentrado na oração. Por mais que a gente esteja fazendo outra coisa, lavando os pratos, orando em línguas, a gente está focado que nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, a gente também pode ouvir a Deus, se a gente estiver atento. Agora, no verso 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, flui do nosso espírito, não é da nossa mente. A gente não entende, mas Deus entende. Amém? Eu trouxe para vocês um slide. Lana, você pode colocar, por favor? É só porque se você gosta de anotar, aí você coloca lá e você vai conseguir estudar direitinho a diferença das línguas devocionais para as línguas ministeriais. A gente colocou esse nome apenas para fins didáticos, tá certo? Então, as línguas devocionais, elas se falam em particular com Deus. Já as ministeriais falam-se em público. As devocionais ocorrem quando a pessoa quer, mas as ministeriais somente quando o Espírito Santo quer. As devocionais edificam somente a própria pessoa, mas as ministeriais é para edificar o corpo de Cristo, toda a igreja. As línguas devocionais é para todos, é o batismo no Espírito Santo. E as ministeriais é somente para alguns, conforme a vontade do Espírito Santo. As devocionais ninguém entende, nem a própria pessoa, só Deus entende. Mas as ministeriais as pessoas entendem, deve ser acompanhada de interpretação. Amém? Amém? Esse foi o ponto em que a gente conseguiu trazer clareza de que sim, as línguas são para todos os que creem. Amém? Aquele versículo, se alguém te perguntar, agora você já sabe responder, que existe mais de um tipo de língua. Amém? O verso 4 de 1 Coríntios 14 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, você pode edificar a você mesmo, lá, sozinho, no seu quarto. Como? Orando em línguas. Mas o que é edificar? Edificar é levantar, é construir algo. No grego, significa carregar. Sabe, eu queria até ter trazido o meu carregador, porque sabe quando seu celular está sem bateria e você pluga ele na tomada? Ele está carregando. Ele está sendo carregado. E sabe, a gente não deixa o nosso celular descarregar. Antes de acabar a bateria, a gente já bota ele na tomada. Mas o nosso espírito, ele é muito mais importante do que o nosso celular. Amém? E a gente precisa ficar atento para não deixar o nosso espírito descarregar e ficar fraco e ficar suscetível a obras da carne e ficar suscetível a ataques. A gente precisa sempre carregar o nosso espírito. E como é que eu faço isso? Enchendo-me do Espírito, orando em outras línguas. Judas, capítulo 1, você sabia que tinha um livro chamado Judas na Bíblia? Tem, é um capítulo só. Verso 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito. Então, orar em línguas requer fé. O que é orar? Orar é falar com Deus. E o que é orar em línguas? É falar em línguas com Deus. Se falar com Deus, que você não vê, já requer fé, imagina falar em línguas. É um exercício de fé dobrado, não é não? Você fala numa linguagem que você não entende, com um Deus que você não vê. É fé purinha. Por isso que está dizendo que você constrói, que você edifica, fortalece a sua fé. Romanos 8, olha que maravilhoso. No verso 26. Aleluia. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Sabe, a nossa fraqueza na oração é quando a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe nem o que orar ou como orar. Muitas vezes a gente até já orou tudo que sabia com a nossa mente. E agora a gente não sabe mais o como orar. O que a gente faz? Ora em línguas. Ora a perfeita vontade de Deus. E quando nós oramos em línguas, a gente fica ali orando, até a gente receber o sinal de vitória no nosso espírito. Está feito. Em oração em línguas você pode interceder por pessoas. Em oração em línguas você pode visitar países, interceder por missionários, por pessoas que podem ser alcançadas. Em oração em línguas, você acessa áreas espirituais que com o entendimento você não conseguiria, porque a sua mente não conhece. Amém?
E o Espírito Santo, ele não ora por nós. Ele nos concede o que falar. Amém? E lembre, a oração em línguas não é um exercício vocal. Não fica lá orando, achando que está fazendo um exercício para cantar no louvor, não. É uma oração sobrenatural. Em Atos 2, volte lá comigo. Eu só quero mostrar algo a vocês. Atos é depois de João, antes de Romanos. Atos 2, no verso 4, no cumprimento do dia de Pentecostes, olha só o que diz. Vejam aí na Bíblia de vocês. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vejam, eles ficaram cheios. Mas quem falou? Eles. Eles falaram. O Espírito Santo coloca em nosso espírito e nós colocamos para fora. Às vezes as pessoas vão receber o batismo no Espírito Santo e elas acham, inocentemente, que o Espírito Santo vai pegar a língua delas e falar por elas. Mas não é assim. Ele concede ao nosso espírito uma inspiração e pela fé a gente fala. Somos nós que falamos. Amém? Aí, para a gente finalizar, que o meu tempo está correndo ali, eu quero falar só alguns conceitos errados sobre o batismo no Espírito Santo. Para quê? Porque se você já foi batizado, glória a Deus. Se você ainda não foi, entenda essas verdades. Mas se você já é batizado, você também pode ajudar outras pessoas esclarecendo isso. Amém? Então, veja só. Algumas pessoas dizem que o tempo de falar em língua já passou. Por quê? Porque elas usam esse versículo aqui. Anote aí. 1 Coríntios 13, 8. Diz assim: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Aí as pessoas usam esse versículo para dizer, tá vendo? As línguas já passaram. Mas eu te pergunto, as profecias continuam acontecendo? A ciência ainda está aí, valendo? Então, por que só as línguas que passaram? Não, as línguas são para hoje. Elas continuam e elas são para a nossa dispensação, para o nosso tempo. Amém? Algumas pessoas dizem que é somente para alguns, e a gente já passou um bom tempo explicando aqui, que nem todo mundo fala as línguas ministeriais, mas todos podem falar as línguas devocionais. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós oramos as línguas devocionais. A gente leu lá em Marcos 16, 17, que diz que estes sinais seguirão aos que creem. É para quem crê, é sobrenatural, assim como os outros sinais que estão lá no versículo. E algumas pessoas dizem que tem que esperar muito tempo para receber. Tem algumas pessoas que até acreditam que línguas é verdade, que existe, que as pessoas oram em línguas realmente. Alguns crentes são batizados, outros não. Mas tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Se Deus quiser, você vai ser batizado. Algumas pessoas dizem isso. Mas eu quero ler uma passagem com vocês, eu queria que vocês abrissem. Em Atos 19. Diga, eu sou ungido. Amém. Atos 19, olha só. No verso 1. Vocês estão comigo? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado das regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ele chegou em Éfeso, memorize isso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, no mesmo dia, eles nasceram de novo, no mesmo dia, eles já foram batizados no Espírito Santo. Não precisou ficar esperando. Paulo chegou lá e falou sobre Jesus, aceitaram Jesus, receberam a imposição de mãos e falaram em outras línguas. Não precisou ficar esperando, não precisou ter que passar por um curso de membresia. Pode acontecer no mesmo dia. Amém?
Aí algumas pessoas dizem assim, um outro fato que não é verdade, é que não pode receber porque tem pecado. Mas veja, o único pecado que impede a pessoa de ser batizada no Espírito Santo é não aceitar Jesus como Salvador. Se a pessoa não aceitou Jesus, não tem como ela receber o batismo. Porque qualquer outro pecado, a pessoa pode se arrepender, confessar e receber. Amém? Olha só, em Atos 2:38 eu vou ler para vocês. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Ou seja, nós. Amém? A promessa é para nós, que ouvimos a mensagem bem depois. Então, se você está sob condenação porque errou, porque pecou, você pode se arrepender, confessar e deixar. E você se torna apto, porque o sangue de Jesus te lava de todo pecado, para você receber o dom do Espírito Santo. Amém? Algumas pessoas têm medo de receber o batismo porque elas têm medo de receber um espírito que não vem de Deus. É real. Às vezes, algumas pessoas vão receber o batismo do Espírito Santo e elas ficam temerosas, pensando assim, mas e se eu me abrir e vier um demônio? Eu tenho um versículo para vocês. Lucas, capítulo 11, no verso 11, diz assim: e qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Veja, serpentes e escorpiões são símbolos de espíritos malignos. Entendem? Então, aqui ele está falando, olha, eu sou um bom pai. Eu não vou permitir que você se abrindo para o Espírito Santo venha um demônio, não. Se você está aqui querendo receber o Espírito Santo, eu vou lhe dar o Espírito Santo porque você quer. Amém? Se você está se abrindo para o Espírito Santo, você não pode receber um espírito maligno. Primeiro porque, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Dentro de você. Não há espaço para qualquer outra possessão. Você já está com o Espírito Santo dentro de você, com a primeira experiência. Amém? Então, não temas. E o último ponto é, se eu não preciso do batismo no Espírito Santo para ser salvo, então eu não preciso. Isso também não é verdade. Porque, veja, o próprio Jesus precisou do poder do Espírito. Eu quero ler com vocês. Se você não quiser, não precisa abrir, mas em Lucas capítulo 4... eu gosto tanto desse versículo. Diz assim no verso 1, olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus estava cheio do Espírito. Veja o verso 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Veja o verso 18. Ele leu algo da Escritura que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, Jesus declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Então, se Jesus precisou, nós precisamos. Amém? Não é só ter um relacionamento com Deus. O objetivo de Deus para você não é só te fazer chegar no céu. Senão, depois que você aceitou Jesus, já podia morrer. Mas não é isso. Deus tem um propósito para você. E para cumprir esse propósito, você precisa da capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Amém? É tão importante que Paulo, assim que ele chegou em Éfeso, ele foi logo perguntando: e aí, já receberam o Espírito Santo? Aí o povo lá disse: não, a gente nem sabia que tinha Espírito Santo. Mas ele não deixou passar, não. No mesmo dia já foram batizados. Amém? Então, como eu posso receber o Espírito Santo? Os mesmos 3 passos necessários para nascer de novo é para receber o batismo. Primeiro você precisa crer,
querer, crer e agir. E se você nunca foi batizado, ou se você quer ajudar alguém a ser batizado, entenda algumas coisas. Eu vou fazer uma breve revisão, amém? Me acompanhe. Primeiro, oração em línguas é para todo crente. O único requisito é nascer de novo. Segundo, o Espírito Santo, ele já foi dado lá no dia de Pentecostes. A promessa já foi cumprida. O que a gente precisa fazer? Receber. Pela fé. Terceiro, eu não preciso esperar muito tempo. Eu já vi exemplos bíblicos de que eu posso aceitar Jesus e eu posso ser batizado. Não preciso ficar esperando. Quarto, eu não preciso ter medo, porque eu tenho um pai que é bom e ele prometeu o Espírito Santo. E ele vai me dar o Espírito Santo, amém? Quinto, é você quem fala. Quando você for receber, não fique esperando alguma coisa, não fique esperando algo tomar sua língua. Não, é você mesmo que fala pela fé. Sexto, não precisa sentir nada. É claro que sentir é bom, é claro que se emocionar é bom, arrepiar é bom, mas Deus nos chamou para viver por fé. E fé não é sentimento. Então, se você for receber o batismo e não sentir nada, fale pela fé. Amém? O irmão Kenneth Reagan, ele conta nos livros que todas as cruzadas, as reuniões que ele fazia, ele sempre impunha as mãos para as pessoas receberem o batismo. E aí, quando a pessoa chegava, ele fazia, quando eu colocar as minhas mãos em você, você vai receber o batismo? Aí a pessoa respondia assim, se Deus quiser, eu vou. Ele, não, então você não vai receber, você não está crendo que Deus quer. Então, a gente precisa alinhar a nossa fé e receber pela fé. E sétimo, e muito importante, cutuque seu irmão e diga, olha, agora é importante. Não é para ser cheio uma vez e pronto. É para se encher continuamente. Amém? A primeira experiência é chamada batismo no Espírito Santo. Mas as outras experiências, com falar em outras línguas, se chama ficar cheio do Espírito Santo. Efésios 5, e esse é o último versículo que eu vou ler, que eu vou pedir para você ler. Você pode ler no telão, se você já gastou a fichinha de abrir a Bíblia hoje. Efésios 5, 14. Eu vou ler do 14, porque desperta a gente, tá? Diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E glória a Deus que você está aqui hoje para aprender como ser guiado, para entender como procurar a vontade do Senhor. Amém? Agora veja o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então a Bíblia diz, enchei-vos. De quem é a responsabilidade de se encher? Diga, minha. Enchei-vos, é para se encher continuamente, é para estar sempre cheio. Sabe que a gente está lendo aqui a carta para os Efésios? E lembra que quando a gente leu Atos 19 lá, eu disse, Éfeso, lembre? Pois é, foi em Éfeso que Paulo chegou lá e batizou o povo no Espírito Santo. E ele escreveu uma carta para os Efésios depois e disse, enchei-vos do Espírito. Eles já tinham sido batizados, mas ainda era necessário se manter se enchendo continuamente do Espírito Santo. Permanecerem cheios do Espírito. Amém? E ele escreveu a carta de Éfeso para a igreja, não foi só para os ministros e para os pregadores. Então, todo filho de Deus tem que ser cheios do Espírito. Amém? Diga, eu sou cheio. O plano de Deus é que todo cristão seja cheio do Espírito. E uma das formas de estar continuamente se enchendo é por meio da oração em línguas. Edificando, carregando, fortalecendo o seu espírito. Amém? Eu sei que há pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e nunca mais falaram em línguas. Só foi aquela primeira experiência. E não receberam, não falaram mais. Acham até que às vezes que nem pode mais falar. Mas, o dom está aí. Amém?
E quando eu estava orando por vocês e orando por hoje à noite, eu estava crendo e dizendo, Espírito Santo, eu creio em pessoas sendo avivadas no batismo no Espírito Santo. Pessoas que estão há tanto tempo crendo, esperando para receber, e por causa da revelação da sua palavra, elas vão poder receber. Vai gerar fé no coração. Assim como pessoas que nunca mais oraram em línguas, elas vão ser avivadas hoje. Amém? Eu creio no Espírito Santo para isso. Porque para você crescer espiritualmente, você precisa disso. Para o corpo de Cristo crescer na terra e testemunhar o poder de Deus, a gente precisa disso. A gente precisa reavivar o dom. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele disse lá em 2 Timóteo, por essa razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição nas minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então você precisa despertar o dom, você precisa avivar o dom que está em você, e você pode fazer isso. Como? Orando em línguas. Amém? Praticando a oração em línguas. Efésios fala, enchei-vos falando, entoando. E quando você está orando em línguas, você fica um pouco em silêncio e vem uma mensagem dentro do seu espírito e você começa a salmodiar e você começa a entoar cânticos espirituais ao Senhor. E isso você está se enchendo. Isso você está colocando você lá na tomada para carregar. Amém? Aleluia. Coisas em nossas vidas, e o grupo de louvor já pode vir. Coisas em nossas vidas, elas precisam ser geradas espiritualmente. Coisas do futuro. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala mistérios. O que é mistério? É aquilo que ainda não foi revelado, mas que Deus pode nos revelar pelo seu Espírito Santo. Ele quer nos compartilhar coisas. Ele quer te compartilhar direções. Você vai ver que quando você tiver uma vida de oração mais eficaz, você vai ser mais sensível espiritualmente. Amém?